Boa tarde, gente. Meu nome é Candrade, eu sou tutor de Química aqui do projeto. E a videoaula dessa semana de Química é sobre forças intermoleculares. As forças intermoleculares, né, elas são interações que ocorrem entre as moléculas, né? Não dentro de uma mesma molécula, como é uma ligação química. Isso ocorre entre moléculas diferentes. Mas antes da gente ver as forças, né, as interações intermoleculares em si, a gente tem que rever alguns conceitos. Por exemplo, o conceito de eletronegatividade. A eletronegatividade é uma propriedade periódica, né, que determina a força de atração de um átomo sobre um par de elétrons, né? Ou seja, essa propriedade vai servir para eu poder saber entre dois átomos, né, qual daqueles dois vai querer puxar mais o elétron para ele, né? Então aqui embaixo a gente pode ver uma ordem que é, né, que ele falando que o flúor é maior que o oxigênio, que é maior que o nitrogênio. Está me dizendo que o flúor é o elemento mais eletronegativo, depois vem o oxigênio, depois vem o nitrogênio. Então, por exemplo, se o flúor e o oxigênio estivessem disputando, entre aspas, um elétron, o flúor iria ganhar, porque ele é mais eletronegativo, então ele busca mais o elétron, certo? Então isso é a eletronegatividade, vai ser muito importante para a gente analisar isso aqui. Agora a gente vai rever outro conceito, que é o conceito de polaridade. O conceito de polaridade, ele é basicamente um efeito da eletronegatividade. A polaridade, ela vai me dizer, né, se aquela molécula, né, como um todo, ou então aquela ligação, se existe ali, né, uma diferença de eletronegatividade que faz com que adquiram-se dois polos, né? Por exemplo, vamos analisar aqui o HCl. O HCl, a gente tem apenas uma ligação, né, entre o hidrogênio e o cloro. Como são átomos, né, de elementos diferentes, a gente pode afirmar que vai existir uma diferença de eletronegatividade. E pela fila que a gente observou no slide passado, o cloro é mais eletronegativo do que o hidrogênio. Então, o cloro vai puxar essa carga negativa para ele. Então, na molécula de HCl, o lado, né, digamos assim, que o cloro tá é mais negativo do que o do hidrogênio. Então, aí se criou uma polaridade, né? E a polaridade ela é determinada pela letra grega mi, que é chamado de momento dipolar, né? Então, o momento dipolo do HCl ele é diferente de zero, caracterizando o HCl como uma molécula polar. Agora a gente vai analisar aqui o CO2, né? O CO2 ele mostra algo interessante sobre a polaridade. Por exemplo, se a gente analisar uma molécula como o Cl2, que são dois átomos de cloro ligados um ao outro, a gente pode dizer que é apolar, né? Porque não vai existir diferença de eletronegatividade. Se não existe diferença de eletronegatividade, nenhum lado vai estar mais negativo ou positivo do que o outro. Então não vai existir uma polaridade, né? Então o momento dipolar do Cl2 é igual a zero, caracterizando ele como uma molécula polar. Mas também existem moléculas apolares em que possuem átomos diferentes, né? Como o CO2. É que no caso do CO2 acontece o seguinte: ele tem um carbono que faz duas ligações duplas com oxigênios. O oxigênio da esquerda, né? Ele tem uma geometria linear, o CO2. Então, com o oxigênio da esquerda, o oxigênio ele é mais eletronegativo do que o carbono. Então, o oxigênio tá puxando, né, vamos dizer aqui do lado esquerdo, ficar mais negativo do que o carbono. Só que o oxigênio do outro lado também está fazendo a mesma coisa, ele também está puxando os elétrons para ele. E como os dois são oxigênios, a quantidade que é puxada para um lado é igual à quantidade que é puxada para o outro. E uma força equilibra a outra. Então, no final, a resultante também é zero, né? Então, mesmo que o CO2 tenha elementos diferentes, né, átomos de elementos diferentes, ele tem um momento dipolar igual a zero, se caracterizando como uma molécula apolar. As ligações, né, do CO2, né, a ligação entre o carbono e o oxigênio é uma ligação polar. Né? Se perguntar que tipo de ligação é essa, é uma ligação polar. Mas a molécula em si é uma molécula apolar. No caso do HCl, a ligação é polar, né? A ligação entre o H e o Cl é uma ligação polar, e a molécula também é polar. Agora, no caso do Cl2, que eu dei o exemplo, a ligação é apolar, porque é entre dois átomos de elementos iguais, então não existe diferença de negatividade.
ou seja, a ligação é apolar, e a molécula também é apolar. Agora a gente vai começar falando das interações intermoleculares em si. E a primeira coisa que a gente vai fazer eu vou fazer é apresentar todas elas e dizer a ordem de força, né? Porque cada uma funciona de um jeito e tem forças diferentes. Então, a mais forte é a íon dipolo, depois vem as ligações de hidrogênio, depois vem a dipolo-dipolo, que também pode ser chamado de dipolo permanente. Depois vem a dipolo induzido. E a mais fraca, a dipolo induzido, que também pode ser chamada de forças de London ou forças de van der Waals. Então vamos começar a ver cada uma separadamente. A primeira de todas é a dipolo-dipolo. A dipolo-dipolo ela é caracterizada pela interação, né, entre moléculas polares, né? Então, o HCl, né, que eu dei o exemplo, que é uma molécula polar, por exemplo, quando eu tenho HCl líquido, né, o gás, ele só consegue ficar naquele estado líquido porque as moléculas dele estão interagindo e se mantendo a uma certa distância. E essa interação é do tipo dipolo, né, ou dipolo permanente, porque o HCl é uma molécula polar. E é a terceira mais forte. A próxima é a ligação de hidrogênio. A ligação de hidrogênio, ela é basicamente um dipolo-dipolo, só que mais forte, né? A ligação de hidrogênio, ela também ocorre entre moléculas polares, só que ela ocorre, né, quando essas moléculas polares têm hidrogênio ligado a flúor, nitrogênio ou oxigênio, né? Que a gente fala que é o FON. É hidrogênio ligado a FON, que são os três elementos mais eletronegativos. Quando eu tenho hidrogênio ligado a flúor, nitrogênio ou oxigênio, eu vou ter ligações de hidrogênio, né, que são as segundas interações mais fortes. E a ligação de hidrogênio, ela causa um impacto muito grande em propriedades das moléculas, né, que essa ligação ocorre. Um dos efeitos que a gente vai analisar agora é a influência das ligações de hidrogênio nos pontos de ebulição. Por exemplo, a água, né, a gente tem oxigênio ligado a hidrogênio. Então a água, ela faz ligação de hidrogênio. O sulfeto de hidrogênio, né, o H2S, ele é muito parecido com a água, né? Tanto que o oxigênio está ligado a dois hidrogênios na água e o enxofre, que é da mesma família que o oxigênio, ou seja, elementos de mesma família têm propriedades parecidas. Então o enxofre, que é da mesma família que o oxigênio, também ligado a dois hidrogênios, né? Mas como é hidrogênio ligado a enxofre e não ao FON, né, não a fluoxigênio e hidrogênio, o sulfeto de hidrogênio ele não faz ligação de hidrogênio, ele faz dipolo-dipolo, certo? E a amônia, que é a terceira molécula que a gente vai analisar, ela tem nitrogênio ligado a hidrogênio, então ela faz ligação de hidrogênio. Então, se a gente analisar os pontos de ebulição de cada um, a água tem o ponto de ebulição de 100 graus, certo? O sulfeto de hidrogênio tem o ponto de ebulição de menos 60 graus. E a amônia tem o ponto de ebulição de menos 33,34 graus. A água e o sulfeto de hidrogênio têm uma diferença muito grande no ponto de ebulição, né? Mesmo o enxofre e o oxigênio sendo da mesma família e tendo propriedades parecidas, essa diferença ocorre por causa das ligações de hidrogênio, né? Então, assim, o sulfeto de hidrogênio ele faz interações do tipo dipolo-dipolo, né? E a água faz ligações de hidrogênio. Então, por isso, as ligações de hidrogênio, como são mais fortes, faz com que seja mais difícil eu separar as moléculas de água, né? Porque o que é ebulir, né? O que é ebulir é ir do estado líquido para o estado gasoso. Então, quanto mais forte for essa interação, mais difícil, ou seja, maior vai ser a temperatura necessária para passar do estado gasoso, do estado líquido para o estado gasoso, né? Então, para a água é muito mais difícil do que no sulfeto de hidrogênio, porque a água faz ligações de hidrogênio, que é uma interação muito mais forte do que a dipolo-dipolo. Por isso que o ponto de ebulição da água é muito maior do que o sulfeto de hidrogênio. Agora a gente pode analisar a amônia. A amônia, ela também faz ligação de hidrogênio.
Mas o ponto de ebulição da água também é maior que o da amônia. Mas ó, já dá para perceber que o da amônia é maior do que o do sulfeto de hidrogênio, porque a amônia faz ligações de hidrogênio e o sulfeto de hidrogênio de polo dipolo. Mas qual é a diferença entre a água e a amônia, já que as duas fazem ligação de hidrogênio? Isso é algo que geralmente não é muito abordado, mas moléculas diferentes fazem é, ligações de hidrogênio em quantidades diferentes. A água, ela é uma das moléculas que mais faz ligação de hidrogênio. Ela consegue fazer 4 ligações de hidrogênio. Então, uma molécula de água consegue interagir com outras 4, né? Já a amônia, ela só consegue fazer 2 ligações de hidrogênio. Então, uma amônia só consegue interagir com outras 2 moléculas de amônia. Por isso que é muito mais difícil eu separar as moléculas de água, porque uma está interagindo com outras 4, do que na amônia, que uma está interagindo com outras 2. Então, a temperatura necessária é menor, ou seja, é mais fácil de levar a amônia do estado líquido para o estado gasoso. Mas como eu vou saber a quantidade de ligações de hidrogênio que uma molécula faz? Eu fiz questão de colocar as imagens com os elétrons, porque é a partir disso, né, da quantidade de elétrons, de par de elétrons livres que você vai saber. Para cá, ó, por exemplo, a água, ela tem o oxigênio como polo negativo e os hidrogênios como os polos positivos, né, da água. Então a gente pode dizer que cada hidrogênio desse da água faz uma ponte, né? Ó. Tum, tum. Cada um faz uma. Um hidrogênio faz uma e outro hidrogênio faz outra. Só que a água tem 2 pares de elétrons livres, né? E esses 2 pares são negativos. Então eles também vão interagir com outros 2 hidrogênios, certo? Então assim, para poder ocorrer uma ligação de hidrogênio, eu tenho que ter um hidrogênio e um par livre. Então, cada hidrogênio e um par livre vão formar 2 ligações, certo? Então, na água, eu tenho 2 hidrogênios e 2 pares livres. E cada hidrogênio e um par livre vai formar 2. Então, o hidrogênio da esquerda com o par livre da esquerda vão formar 2 pontes, 2 ligações de hidrogênio. E o hidrogênio da direita com os 2 pares livres, com o par livre da direita, vai formar mais 2 ligações. Então, a água consegue fazer 4. Já a amônia tem 3 hidrogênios, né? E um elétron e um par de elétrons livres. Então a gente poderia se confundir e dizer que a amônia também faz 4. Mas não é assim que funciona. Tem que ser um polo positivo e um polo negativo. Então a amônia só consegue fazer 2, porque ela só tem um par de elétron livre. Então só um dos hidrogênios da amônia vai poder fazer uma ligação. Então um hidrogênio da amônia faz uma ligação e um par de elétron da amônia faz outra. Então ela consegue fazer 2. Os outros 2 hidrogênios da amônia não conseguem fazer ligação, porque senão a molécula estaria desbalanceada eletricamente, né? Então, assim, cada hidrogênio mais um par de elétron forma 2 ligações. A água tem 2 hidrogênios e 2 pares, então ela consegue formar 4. A amônia só tem um par e um hidrogênio. Então, se ela só tem um par e um hidrogênio, ela só consegue formar 2 ligações. Os outros 2 hidrogênios da amônia só conseguiriam formar ligações de hidrogênio se ela tivesse mais 2 outros pares de elétrons livres, né? Um para cada hidrogênio. Então é por isso que o ponto de ebulição da água é muito maior que o da amônia, mesmo que as duas façam ligações de hidrogênio. Porque a água faz 4, graças aos 2 pares de elétron livre, e a amônia só faz uma, porque ela só tem. E a amônia faz 2, porque ela tem um par de elétron livre e um hidrogênio. Então, essa é a influência das ligações de hidrogênio nos pontos de ebulição das moléculas. Continuando, a gente tem a interação mais forte, que é a íon dipolo, né, ou íon dipolo permanente, que é a mesma coisa. Essa interação ocorre entre um íon e uma molécula polar, né, como o nome já diz, é íon dipolo. Um exemplo clássico é, por exemplo, muitas vezes é utilizado sal, né, para derreter gelo. E por que que isso acontece? Uma das explicações do porquê que isso acontece é justamente a interação íon dipolo permanente. A água, né, ou seja, o gelo no estado sólido, a água no estado sólido, que é o gelo, faz ligações de hidrogênio, né?
Mas quando eu coloco sal naquele gelo, primeiro que o sal, ele é o sal de cozinha, ele é NaCl, então ele é um composto iônico. Quando eu coloco ele em água, ele vai ionizar, né? E vai formar Na+ e Cl-, que são dois íons, um íon positivo e um íon negativo. Esses íons vão interagir com a água e vão formar interações íon-dipolo. Então a água, que está aqui interagindo com outras 4 águas, vai parar de interagir, né, com a água e vai começar a interagir com os íons. O Na+, que é um cátion, né, um íon positivo, vai interagir com os oxigênios da água. E o Cl-, que é um ânion, um íon negativo, vai interagir com os hidrogênios da água. Então, por isso que eu coloquei no texto que ele quebra, porque não é bem uma quebra, né? As interações são cessadas, as ligações de hidrogênio, e começa a se formar interações íon-dipolo entre a água e os íons. Aí o que acontece? O gelo, né? As moléculas de água não estão interagindo mais, começam a se distanciar, e o gelo se torna água. Porque o distanciamento das moléculas é a mudança de fase, como a gente já viu nas aulas passadas. A próxima é a dipolo-dipolo induzido. A dipolo-dipolo induzido, ela ocorre quando tem uma molécula polar e uma molécula apolar interagindo, como o nome diz, dipolo-dipolo induzido. Também pode ser chamado de dipolo permanente e dipolo induzido. Um exemplo clássico, né, um dos que eu dei que eu coloquei no texto, é a dissolução de gases apolares na água. Por exemplo, peixes têm que realizar trocas gasosas, né? E como é que esses peixes conseguem o oxigênio e o CO2 para realizar essas trocas gasosas, né? O oxigênio e o CO2, que são gases apolares, eles estão dissolvidos na água através de interações de dipolo e dipolo induzido, né? Então, um exemplo clássico é a dissolução de gases na água através da interação de dipolo e dipolo induzido. E a última interação, né, que é uma das mais comuns, é a dipolo induzido-dipolo induzido, que também pode ser chamada de forças de London ou forças de Van der Waals, né? Essa interação ocorre entre moléculas apolares. Tanto que a gente pode observar que a maioria das moléculas em que isso ocorre são gasosas, né? O2 é um gás, CO2 é gás, então a maioria das moléculas em que ocorre esse tipo de interação são gasosas, mas nem todas. Como o Br2, que é líquido, né? Quando eu falo do estado de agregação, eu estou falando da temperatura ambiente, né? Que é 25 graus Celsius. Então, a dipolo induzido e dipolo induzido ocorre entre moléculas apolares. Então é isso, gente. Acho que é tudo que eu tinha para dizer na aula de hoje. Obrigado pela atenção e bons estudos a todos. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal. Acompanhe também o nosso Instagram, @ajudasuniversitários. Deixe suas dúvidas no comentário. Todas as dúvidas serão tiradas, basta entrar em contato conosco. Estaremos sempre disponíveis para ajudá-los. O que é que você está esperando? Compartilhe também este vídeo com seu amigo.